A gente tem desenvolvido aqui um pouquinho sobre as alianças, ok? A aliança que Deus fez com os homens, que nos dão a certeza de muitas coisas, como a terra em que nós estamos vivendo permanecendo, a descendência que o Senhor está levantando a partir de Abraão, a aliança que Deus fez com Noé, com Abraão, com Moisés, com a nova aliança de Jeremias 31, e também agora nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança que Deus fez com Davi. E como eu falei antes de a gente encerrar a segunda parte, em Davi começa a se reacender a chama no coração do povo de Israel, da esperança daquele que restauraria todas as coisas, que seria o descendente de Davi, aquele que viria após Davi. Então, e reacenderia essa chama das promessas que foram dadas a Abraão, ok? Abraão, Deus falando sobre uma nação, sobre uma descendência, ok? E também sobre as famílias da terra, ou as nações da terra sendo abençoadas a partir dessa aliança entre nação e descendência. E nós vimos que a promessa de Deus se desenvolveu em Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó se tornando Israel, ok? Então, Israel é uma nação específica de Deus. Deus chamou eles como uma propriedade particular. Deus não terminou suas promessas com Israel. Deus ainda tem aliança com o povo de Israel. E o próprio Jesus é aquele que vai restaurar o povo de Israel, porque o Jesus que nós servimos é um Jesus judeu, ok? Ele é um israelita de sangue, ok? Ele nasceu em Israel, ele tem sangue do povo de Israel, ok? Então eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel capítulo 7. Eu vou ser bem breve agora para a gente poder gastar um pouquinho de tempo nas perguntas, desenvolver um pouco mais o assunto. Quem chegou aí por último com as perguntas também, espero que você seja abençoado. Eu li algumas aqui, eu já vi que são interessantes. E talvez uma ou outra eu não venha responder, porque foge um pouquinho do assunto, mas vamos ver como é que vai se conduzindo, ok? Se você ainda não escreveu e tem dúvida sobre algo, escreva e coloque aqui. No final eu não vou responder perguntas particulares, beleza, gente? Tá bom? Eu já fiquei sabendo que tem uma pizza esperando, então tô brincando. Não, mas é sério. Assim, não vou responder perguntas particulares, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de 15, 20, 30 pessoas aqui. Então seria injusto eu responder para um só e deixar outros indo com dúvida para casa. Então, tem dúvida, escreva e traga aqui. No final a gente não vai ficar dando respostas particulares, tá bom? Espero que os irmãos compreendam isso, mas é para a gente poder se organizar bem aqui e ganhar tempo, né? A gente pode gastar mais tempo para todos ouvirem sobre as respostas. Amém? 2 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 5, nós vamos orar um pouquinho sobre a aliança que Deus fez com Davi. Vamos lá. Essa é uma aliança maravilhosa. Eu amo falar sobre Davi. Davi literalmente é uma chave, né? A Bíblia fala que Davi ele tem uma chave, a chave de Davi. Davi entendeu algo que é um desejo no coração de Deus desde o princípio das coisas. Davi compreendeu que Deus, ele sempre desejou estar no meio do povo e sendo adorado pelo povo. Ele compreendeu além da lei que foi imposta, né? Que era cumprida em forma de ordenança. Ele se antecipou no seu tempo, ele entendeu que Deus ele sempre quis estar no meio do povo, sendo adorado com o povo, assim como era no princípio das coisas. Deus descia para ter relacionamento com Adão. Deus ama ter relacionamento com a humanidade. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele, não para nós fugirmos dele. Né? A síndrome de Adão, em que ele peca e se esconde de Deus, isso perdura até mesmo nos nossos dias. Hoje nós, quando erramos, ao invés de nós corrermos para Deus, nós fugimos de Deus. E esse é um grande erro. É Deus que pode sarar nossas feridas, é Deus que pode curar, é Deus que pode nos perdoar. Então Davi, ele entendeu isso. Nós vamos ver a figura de Davi. Tem muita gente que foca nos erros de Davi. E vou te falar, Davi errou pra caramba, não errou? Lembra a vida de Davi? Meu irmão, ele fez umas coisas que eu penso assim, como que Deus aceitou esse cara? E Deus virou para Davi e falou que ele era um homem segundo o coração dele. A gente pensa, mas Deus é assim?
A gente julga Davi pelos erros que ele cometeu. E como a gente faz isso nos nossos dias? A gente olha para uma pessoa, sempre olha o lado negativo dela e esquece de evidenciar as coisas boas que ela tem, não é verdade? E a gente tem uma imensa dificuldade de ser exigente conosco, com nós mesmos, sabe? E você olhar para você assim, eu sou ruim mesmo nisso, eu preciso mudar isso. A gente é muito tolerante conosco, mas é extremamente duro com os outros. E essa ordem tem que ser invertida. Eu tenho que ser zeloso, eu tenho que ser exigente comigo mesmo e ser tolerante com os outros irmãos, né? Ser mais manso com os outros irmãos. Não é ser conivente com o pecado dos outros, mas é assim, quando eu aponto o dedo para um irmão, eu tenho que tomar muito cuidado com os outros demais que estão sendo apontados para mim. Será que eu estou vivendo um padrão de justiça a ponto de colocar a vida de uma outra pessoa em retidão? O sermão do Monte de Jesus, eu tenho falado isso aqui durante as 3 sessões, ele é maravilhoso por causa disso. Jesus está focando no eu me tornar justo, para que então eu possa ser um padrão de justiça. Abraão se tornou um homem justo, Noé se tornou um homem justo, e ele colocou toda uma geração em julgamento, porque ele primeiro foi justo. A Bíblia vai dizer que Noé colocou a sua geração em juízo. Ele elevou o padrão de justiça de uma forma em que todos os que estavam ao redor deles foram condenados pelo seu padrão que foi erguido. Não foi ele um anunciador do juízo de Deus. O padrão de justiça que ele alcançou fez com que toda a geração fosse desqualificada diante daquilo que estava vivendo. Então é eu me tornar justo e então eu influenciar aqueles que estão ao meu redor. Então Davi, por mais que ele teve inúmeros erros, ele tinha uma coisa que fascinava aos olhos de Deus. Ele era extremamente humilde e não estava preocupado com a sua reputação como um rei. Ele não tinha problema algum de chegar diante de todo Israel, rasgar as suas vestes e dizer: eu pequei contra o meu Deus e eu me arrependo pelo erro que eu fiz, pelo pecado que eu cometi. Nós estamos falando de um rei, de uma nação fazendo isso, irmãos. Você já imaginou isso acontecendo? Sei lá, pensa na nossa nação, um presidente falando: eu me voltei contra Deus, eu me arrependo, eu fiz isso, diante de todos. É mais ou menos por aí. E ele deixou claro o seu pecado diante da nação. Ele se colocou num lugar de ser julgado também por Deus. E esse coração dele, um coração humilde diante do Senhor, um coração dependente diante do Senhor, fez com que ele tivesse sabedoria para receber revelação divina de Deus em como tratar com a presença de Deus na terra. Então ele aprendeu em como conduzir a presença de Deus para dentro de Israel, como preparar para Deus um lugar de adoração. Quando você lê os salmos de Davi, você vê o zelo que ele tinha em até o tipo de voz que teria que ser empregada naquele salmo, o tipo de instrumento que tinha que ser tocado naquele tipo de canção, o zelo que ele tinha pelas pessoas que tinham que se santificar para estar diante de Deus. E a gente vai ver que durante todo o tabernáculo de Davi não tem um relato de alguém que morreu fulminado diante da presença. E todos eles estavam ao redor. Você lembra como que era o padrão para um homem entrar na presença diante de Deus? No tabernáculo de Moisés, o cara ficava se preparando lá o ano todo, não podia nem suar dentro do Santo dos Santos. Se o sininho lá parasse de tocar, já era, fulminado, pode puxar. Puxa para fora que o cara está morto. E a gente não vê nenhum relato disso acontecendo, porque Davi ele desenvolveu um padrão de zelo e temor pela presença de Deus. Ele amava a presença de Deus e preparou para Deus um lugar de adoração 24 horas por dia, ininterruptas durante 40 anos. E ele tinha um entendimento tão apurado a respeito disso que ele bancava músicos e cantores só para estarem nesse lugar, desenvolvendo adoração a Deus. Cerca de 4.000 cantores eram bancados financeiramente por Davi. O serviço dos caras era aquilo: adorar diante de Deus. E um rei pagou essas pessoas para fazerem isso. Esse é o homem segundo o coração de Deus. O homem que entendeu que Deus sempre desejou habitar com os homens na terra. Que Deus sempre desejou descer do seu trono e andar no jardim com o homem para ter relacionamento. Não era assim no princípio? Lembra, gente? Certo momento no arraial de Israel, aquele momento em que o Espírito Santo ia repousar sobre alguns homens e eles iam começar a profetizar, Josué saiu desesperado atrás de Moisés, dizendo que tinha 2 homens no arraial que não tinham subido com eles,
daqueles que tinham sido separados, e eles estavam profetizando. E tem um gato aqui. Não, Espírito Santo não é gato, não. É o nome dele? Rapaz, agora me matou, viu? Vamos lá, vamos continuar. O que eu estava falando? O princípio da distração, né? O cara está numa... Vamos lá. No arraial, obrigado, irmãos. E 2 homens começaram a profetizar, e Josué ficou desesperado. Moisés, para eles, faça com que eles parem. E Moisés vira para Josué e diz: quem dera todos profetizassem, quem dera todo o povo fosse profeta, quem dera todo o povo adorasse a Deus e falasse as grandezas de Deus, quem dera todo o arraial fosse cheio do Espírito Santo e profetizasse. O desejo de Deus sempre foi habitar no meio das pessoas, gente. Deus não é um Deus distante. Ele só não está no nosso meio porque nós não suportaríamos a glória de Deus na condição em que nós estamos ainda de um corpo mortal e ainda caído. Mas Ele já começou um processo de restauração interno dentro de nós. Ele nos proporcionou novo nascimento e nós temos a esperança que em breve o nosso corpo será glorificado, preparado para o encontro com Deus. Um corpo glorificado é isso, é um corpo preparado para estar diante de Deus. E Davi, ele compreendeu isso. E ele colocou, ao invés de pegar a arca de Deus e colocá-la no alto de Gibeão, onde Zadok estava oferecendo sacrifícios no alto de Gibeão, no tabernáculo, ele pega a presença de Deus que representava aquela arca da aliança, monta para Deus uma tenda, coloca a presença no meio da tenda, enche ela com músicos, cantores, e eles começam a adorar a Deus 24 horas por dia. E nada de mal aconteceu com eles. Pelo contrário, Israel teve os seus anos mais prósperos. Foram chamados os anos dourados de Israel, 40 anos em que eles tiveram paz diante dos seus inimigos. E o próprio Salomão recebeu o fruto de toda dessa glória que Davi gerou nos seus dias. E a gente vê como foi o reinado de Salomão. O próprio Salomão, no final da vida, teve uma vida meio desgraçada, né? Mas tudo que ele viveu também foi fruto do que o seu pai Davi fez. Davi foi o grande rei de Israel, e não foi só porque ele é grande, só porque ele foi grande, que ele foi chamado o pai de Jesus. Jesus é considerado o filho de Davi, mas porque Deus fez promessas e deu promessas específicas para Davi, liberou palavras proféticas sobre Davi e fez uma aliança com esse homem que deu a certeza de que Jesus viria da sua descendência, cara. Imaginou receber esse tipo de notícia? É o seguinte: o Messias virá da tua família. É isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Davi, ele recebeu promessas de Deus, em que mudou a história da sua casa, da sua tribo, ao ponto do próprio Jesus ser chamado filho de Davi, aquele que veio da descendência de Davi. Então, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 5, nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: veja, eu moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está contigo, rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Interessante que o contexto aqui é que Davi questiona, fala com Natã, dizendo assim: eu quero construir para Deus uma casa. Lembre-se que a presença de Deus estava numa tenda, lembram? E ele vivia numa casa e tudo mais. E o profeta Natã, como ele viu que Deus estava com Davi em tudo, que Davi tinha conquistado tudo, tinha conquistado todos os seus inimigos, ele simplesmente respondeu: vai e faça tudo o que está no teu coração, Deus está contigo. E aí Deus aparece em sonho a Natã naquela noite, e ele fala ele dá a seguinte ordem para Natã falar ao rei Davi, né? Vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar?
Mas Deus também não sabe brincar, né? Olha a resposta que ele dá para Davi. Tadinho, Davi deu até aquela murchada, né? Desde o dia em que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e escolhi para ser líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora eu tornarei o seu nome tão conhecido quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo. Novamente ele está firmando a promessa que foi dada a Abraão. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo de Israel. Preste atenção nisso, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. O Davi que queria construir para Deus uma casa, Deus vira para Davi e fala o seguinte: eu vou construir para você uma casa. Não é você que constrói uma casa para mim. Eu vou construir para você uma dinastia, uma linhagem real. Pois, versículo 12, pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e, que está escrito aí? Estabelecerei o seu reino. Novamente, Deus usando a palavra estabelecer, o que é uma palavra muito forte. Ele é que construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei o seu trono para... Quanto tempo, gente? O trono que esse homem, quando esse homem se assentar nesse trono, será para sempre. E esse homem vai construir para Deus uma casa. Continuando. 14. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul quando removi do seu caminho. 16. Sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. As promessas que Deus fez para Davi, eu não sei qual a percepção sua a respeito disso, mas são promessas que jamais passarão. E ele fez menções assim muito profundas a respeito do que ia acontecer com Davi. A casa dele, o trono dele e a descendência dele jamais seriam extintas e jamais passariam. Deus prometeu a Davi que a casa dele seria estabelecida, que o trono dele seria estabelecido, que o reino dele seria estabelecido. Quando a gente fala sobre estabelecimento, a gente fala sobre conclusão de uma obra. Amém? Tem muito esse linguajar no meio da igreja e eu tenho muito pé atrás com isso. Quando se fala, nós vamos estabelecer o reino. Nós vamos estabelecer o reino? Nós, a igreja, vamos estabelecer o reino? Nós temos o poder de estabelecer o reino? Ou o descendente que o Senhor disse que estabeleceria o reino? Não existe reino se não tiver rei assentado num trono, irmãos. Não existe reino de Deus na terra enquanto o rei desse reino não vir até nós. Até o nosso linguajar de igreja precisa ser mudado, porque a gente é muito desses negócios assim, né? Grandiosos. E nós vamos estabelecer o reino, e nós vamos conquistar todas as coisas, e nós vamos dominar as esferas da sociedade, e nós vamos conquistar tudo, e nós seremos os caras. Gente, eu acho que a gente tem que diminuir um pouco. Nós somos totalmente dependentes de um homem. E se esse homem não retornar à terra, não existe restauração de nada.
A gente não pode tratar Jesus como se ele fosse a cereja do bolo. Tipo assim, a gente constrói o bolo todo e assim, vem aí Jesus. Irmãos, ele vai fazer tudo e nós vamos cooperar com ele quando ele estiver nessa terra. É claro nas Escrituras que o reino de Deus, o reino de Davi, a casa de Davi, o reino de Israel será estabelecido pelo descendente real, pelo um descendente verdadeiro, pelo sangue que vem de Davi. Deus escolheu a casa de Davi e o descendente que viria dali, e esse então ia estabelecer um reino que é eterno. O próprio Daniel fala sobre isso, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre aquela estátua de Daniel, lembram? Cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, né? Eu acho que é prata. De prata, o ventre de bronze e os pés de ferro com barro, né? E diz que será lançada uma pedra dos céus que jogaria nos pés dessa estátua, quebraria essa estátua, e o reino dessa pedra que for lançada seria um reino que jamais passaria. Você está fazendo menção sobre quem? O próprio Cristo. O reino de Jesus é um reino que não vai passar nunca mais. Quando a Bíblia faz essas menções de para sempre, estabelecer, eterno, não é algo que é passageiro mesmo. Às vezes nossa cabeça não consegue compreender o que é eterno. E o Senhor falou: eu estabelecerei o seu reino para sempre, o seu reino não terá mais fim, a sua casa será estabelecida. Deus está fazendo menção sobre uma pessoa que tem o poder de estabelecer o que é o reino de Deus. Então a gente começa agora a ter um pouquinho mais de percepção a respeito do que é esse reino de Deus, a partir da aliança que ele faz com Davi. Em Noé nós tínhamos uma certeza de que a terra não será destruída. Estudamos sobre isso, ok? Em Abraão, Deus agora fala, é o seguinte: eu vou estabelecer em você uma nação, eu vou te dar uma descendência numerosa na terra, e também eu vou fazer com que todos os povos da terra sejam abençoados por meio de ti. Então o plano de Deus já se amplia um pouco mais, a gente consegue ter um pouquinho mais de percepção. Em Moisés, então, desse povo que foi separado, que se chama Israel, em Moisés Deus estabelece a velha aliança, sendo que se eles cumprissem aquilo, eles receberiam as promessas. Eles falham, a velha aliança ela é rompida por causa dos homens, e Deus entra com uma nova aliança em Jeremias capítulo 31, em que agora não teria mais condição humana, o próprio Deus seria aquele que firmaria essa aliança. Eu colocarei na mente deles e nos corações deles a minha lei, e eles serão o meu povo. Deus firma isso na sua palavra. Ok, agora como isso vai acontecer? Deus começa a desenvolver em Davi um pouco mais o seu plano, dizendo quem seria o homem que estabeleceria todas essas coisas. E agora a gente começa a se aprofundar um pouco mais. Ele vai dizer que quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e então eu estabelecerei o seu reino. Em Davi o reino não seria estabelecido, mas o descendente que viria de Davi não só estabeleceria o reino, como também construiria para Deus uma casa. Estamos juntos? E aí na nossa mente vem, eu já sei quem é essa pessoa, porque o que vem depois de Davi, quem é? O que Salomão faz? Constrói um templo, constrói uma casa, e facilmente a gente poderia compreender. Então em Salomão Deus cumpriu essas palavras. Errado. Onde está o templo de Salomão? Não vale aquele do Brasil, tá? Deus deixou claro: eu vou estabelecer o reino. O povo de Israel deixou de ser nação até poucos anos atrás. Foram desterrados da sua terra até pouco tempo atrás. 1948, Israel voltando para sua terra. 1965, Jerusalém sendo reconhecida novamente. Então, durante milhares de anos, Israel não existia mais, eram dispersos pelas nações. Isso é estabelecimento de reino? Hein, gente? Uma outra promessa diz que Davi e o seu reino teriam descanso de todos os seus inimigos. Israel tem descanso dos seus inimigos? Não mesmo, né? E vai piorar. Daqui para frente só piora.
até o ponto em que Israel não terá mais forças nem alianças que consigam suportar o que vai acontecer nos últimos dias. E quando Israel perder todas as suas forças, então aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus, aquele que vem libertar Israel dos seus inimigos. Então, em Salomão, nós começamos a ver um pouquinho, talvez, do que seria um estabelecimento de um reino. Nós vemos prosperidade, nós vemos paz, nós vemos um templo sendo construído, uma casa que seria para Deus. O próprio Deus, ele entra naquele templo, lembra que ele recebe aquilo que foi feito? Porém, não se cumpriu as promessas que foram dadas a Davi. Deus é mentiroso, Deus mudou sua palavra. Nós estamos vendo ao longo do dia que tudo que Deus falou, ele vai cumprir. A questão é, Salomão não representa quem é o descendente de Davi. Estamos juntos? Vamos andar um pouquinho mais então. Então agora o Senhor vai prometer a Davi um descendente, ou seja, o descendente de Davi é da tribo de Judá. Esse homem viria de Judá. E que ele libertaria, ele seria o libertador, e que ele viria diretamente da família de Davi, ou seja, uma família real. Davi era um rei, uma dinastia real, como a gente viu. Leia comigo Gênesis capítulo 49, versículo 10. Em Gênesis 49, Deus já profetiza sobre Judá, aquele que se tornaria uma tribo depois, o que aconteceria com ele. Lembra aquele momento em que Jacó está começando a abençoar os seus filhos, próximo à sua morte, e aí ele libera uma palavra sobre Judá. Vamos ler juntos. Gênesis 49. Todos esses textos que eu estou passando para você, se você está conseguindo anotar, é muito bom. Depois você pode gastar mais tempo em cima disso. Vamos lá. O que diz o texto? Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá. O que significa cetro? O que é um cetro? O que representa um cetro? A autoridade, governo. Um rei não possui um cetro? Então o cetro significa o governo. O governo não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Siló significa pacificador. E a ele então congregarão os povos. Foi profetizado sobre Judá, que sobre ele o governo jamais se afastaria. O cetro jamais se afastaria de Judá, que veio depois se tornar uma tribo enorme. E nós bem sabemos que Davi veio de... Qual tribo que ele veio, gente? Tribo de Judá. Estamos juntos? Vamos continuar. Então Deus agora prometeu para Davi um descendente que viria de Judá, porque Davi era da tribo de Judá, e que o libertador ele viria diretamente da sua família, e ele reinaria sobre Israel e também sobre todos os povos. 2 Samuel capítulo 7, 17 vai dizer: o teu trono, Davi, será um trono para sempre. A palavra sempre no hebraico, no aramaico, no grego significa sempre. Não existe outra tradução para isso. Quando nós lemos nas escrituras, sempre, estabelecimento, eternamente, gente, a gente tem que começar a interpretar literalmente. Não existe símbolo nisso. Mas mudou, agora Israel não funciona mais dessa forma. Volto a dizer, as palavras de Deus não passarão. Não está firmado no que Israel fez de bom ou fez de errado, está firmado no que Deus disse que iria fazer. Deus falou que iria te salvar, não falou? Isso é dom de você ou é dom de Deus? Você fez algo por merecer isso? Pelo contrário, a gente só fez coisa errada. Se fosse para merecer, a gente merecia o quê? O inferno, condenação, o lago de fogo. Essa deveria ser nossa herança. O que aconteceu é que Jesus mudou isso. E pela sua obra, pelo seu testemunho, ele nos resgatou. Não é por nossa força. Não existe justificação por meio do nosso esforço. É justificação pelo sangue de Jesus. Agora, com o que nós fazemos pela graça que nos foi dada, sim, depende de nós. Você pode muito bem pegar essa graça e jogar fora.
e viver uma vida imoral, sem vergonha, como a gente vivia antes, como pecadores. Mas quando a gente se habilita do que Jesus fez por nós, nós nos enchemos da graça, agora nós vamos buscar ter uma vida santa, certo ou errado? Mas você pode ser o homem mais santo da terra, você não tem o poder de se salvar, cara. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Estamos juntos? Então vamos continuar. Então Deus não estava se referindo à figura de Salomão, Ele estava se referindo à figura de Jesus, a figura de Yeshua, porque depois da morte, tanto de Davi como de Salomão, Deus continua profetizando a respeito do que ele faria. Se fosse estabelecido na pessoa de Salomão, Salomão primeiramente não morreria, porque é um trono para sempre, mas Deus ainda continua profetizando através da boca dos profetas, que o descendente de Davi ainda se levantaria e ainda estabeleceria o seu reino a partir de Jerusalém, e esse reino ia se espalhar por todas as nações da terra, e então ia liberar o governo de Deus sobre os povos. E então as nações receberiam bênçãos e seriam cheias, e a terra seria cheia dessas bênçãos, que é a promessa que foi dada ao próprio Abraão: em ti serão benditas as famílias dos povos, ou em ti serão benditas as nações da terra. Vamos ler um pouquinho sobre esse texto de uma profecia que veio após Davi e Salomão, confirmando que não terminou em Salomão essa promessa. Isaías capítulo 9, um versículo extremamente conhecido, né? Tem música do nosso irmão Rodolfo sobre ele e tudo. Agora preste atenção nesse texto que a gente está bem acostumado de ler, né? A gente sempre lê sobre esse tipo de texto, conhece ele, cantamos hoje aqui também. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Não é errado? Isaías 9, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. O que está sobre ele? O que, irmãos? O governo está sobre os seus ombros, o cetro está sobre os seus ombros. O cetro não se arredando de Judá, é uma profecia sobre esse governante. O governo está sobre os seus ombros, e o nome dele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lembra o pacificador? Siló. E olha só o que diz o texto agora: para que se aumente o seu governo, um governo que aumenta gradativamente, e venha uma paz sem fim. O que é uma paz sem fim? Amém, gente? Estão entendendo? Paz sem fim. Sobre o quê? O trono de Davi e sobre o reino de Davi. O que é o trono de Davi? Sua linhagem. O que é o reino de Davi? Davi era rei de qual reino, gente? A promessa é: viria um trono, uma paz sobre o teu trono, ou seja, a tua linhagem receberá paz no seu governo, e também sobre o seu reino, Israel terá paz, porque essa foi uma promessa que foi dada em 2 Samuel capítulo 7 a Davi: eu farei que você tenha descanso de todos os seus inimigos. Deus prometeu isso, a questão é: Deus não estabeleceu o cumprimento dessa aliança nos dias de Davi, e muito menos no seu filho Salomão. Deus disse que faria isso. Quem duvida que Deus vai fazer? Só que ainda não aconteceu nem nos nossos dias, irmãos. Israel está longe de ter paz, o trono não foi estabelecido, Deus não tem uma casa. Me entendam, né? Que a casa de Deus não é feita por mãos humanas. Então é uma profecia escatológica, é algo que ainda vai se acontecer, é algo que vai desenvolver-se no final dos tempos. E ele continua dizendo: para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para... Agora abra comigo em Atos capítulo 3, 13, versículo 23.
Estamos quase terminando. Atos 13, 23. Abriram? Vamos ler juntos esse texto então. Vamos lá. Todos abriram? Então vamos ler juntos. Da descendência deste, quem é este? Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é da descendência deste Davi, trouxe Deus, conforme a promessa que foi dada a Abraão, a Isaque, Jacó e Davi, trouxe Deus à terra o Salvador, que se chama... Quem é o descendente de Davi? Quem é o rei que foi escolhido em Judá para governar sobre todas as coisas? Yeshua, Jesus. Não foi Salomão, porque não se cumpriu, os profetas continuaram falando a respeito dele. Em Atos, Lucas escreve o seguinte: este é o descendente de Davi. Então o Messias, como diz Isaías capítulo 9, ele viria a reinar sobre o trono de Davi, assentado como um descendente real, ok? Um descendente, assim como passa o trono do pai para o filho, por isso que Jesus é chamado o filho de Davi, ele é o descendente real de Davi. Ele é literalmente o filho de Davi? Não, ele não nasceu de Davi, mas ele é da linhagem, da dinastia de Davi. Ele é sangue de Davi, ele veio da tribo de Judá. Jesus era judeu, da tribo de Judá. Você entendeu como Deus é detalhista nas coisas que ele faz? Quando Deus ele fala sobre uma aliança, ele confirma a sua aliança, ele sustenta a sua aliança e ele suscita a sua aliança. Não depende da força humana. Deus, ele sustenta tudo aquilo que ele falou. Então tudo que ele prometeu a respeito de terra, descendência, povo de Israel, o avanço do evangelho aos gentios, nós sendo inseridos na família de Deus, Deus está sustentando tudo isso. E ele fala sobre isso: o herdeiro do trono de Davi é o mesmo herdeiro do trono de Israel. Trono de Davi, trono de Israel. Quando a Bíblia está falando sobre reino de Israel, entenda o seguinte: ela está falando sobre reino de Deus. Reino de Israel não é separado do reino de Deus. Quando a igreja começou a pensar que o reino de Israel passou, a igreja estava dizendo que o reino de Deus passou. Pesado a gente pensar sobre essas coisas, né? Mas a teologia da substituição, ela fez isso. A teologia da substituição fez a própria igreja protestante e católica aprovar a perseguição dos judeus. Essa é a história negra da igreja, né? As páginas escuras que ninguém costuma estudar. Sim, a igreja matou judeus, irmãos, porque eles diziam foram eles que mataram o nosso Messias. Se a gente buscar estudar um pouquinho sobre isso, é bem difícil nós falarmos sobre essas coisas. Então é fácil a gente olhar para os judeus e falar que eles foram aqueles que mataram o Messias, mas nós perseguimos também a linhagem de Jesus, o povo que foi o prometido a Abraão. E lembra, todos aqueles que abençoarem serão, quem amaldiçoar será. E agora a gente está vendo até na nossa nação um cenário diferente se mudando, né? Algumas coisas se alterando. Se abençoar, serão abençoados. Se amaldiçoar, serão amaldiçoados. Muita coisa vai se desenvolver nesses nossos dias, daqui para frente, a respeito de fim dos tempos, em que nós, como brasileiros e como nação brasileira, nós precisamos nos posicionar também. Porque todos nós seremos testados a nos voltarmos contra esse povo. Porque o que Satanás quer fazer é destruir tudo que faz menção ao nosso Deus. Então ele tem uma guerra travada contra a igreja e tem uma guerra travada contra Israel, porque esses dois na terra são contra ele. Quando olha-se para Israel, vê o povo de Deus, as promessas de Deus, as alianças que Deus fez, a terra que Deus falou que estabeleceria. E Satanás bem sabe que, obviamente, se ele destruísse tudo aquilo, o próprio descendente de Davi não teria como voltar e retornar e governar, né? Então o que ele faz? Ele adia o dia da sua condenação, porque Satanás bem sabe que já está condenado.
Estamos juntos, gente? Tem ou não tem uma sentença sobre Satanás? Tipo, Satanás ele lê a Bíblia, sabia? Ali na Bíblia está escrito que ele vai ser aprisionado durante 1000 anos, vai ser solto, tipo assim, ele vai pagar a sua sentença. O que acontece com um preso depois que ele paga a sentença? Ele é solto. E a Bíblia diz que ele volta a fazer o mesmo delito anterior, persuadir as nações para que elas se voltem contra Jesus no seu trono em Israel. E então Deus envia fogo do céu, destrói todos os inimigos de Deus, e Satanás é lançado no lago do fogo eternamente. Tipo, o lago de fogo para Satanás não é colônia de férias. A gente acha, né? As pessoas do inferno, Satanás lá com o tridente assim, agora vocês vão sofrer. Não, gente, é uma prisão para ele, é uma tormenta para ele. Ele é condenado, ele é solto e depois ele é sentenciado para sempre. Estamos juntos? Então a gente vai ver na história bíblica, por exemplo, se desenvolvendo, que as profecias estavam falando a respeito desse homem. Aqui em Davi ficou muito mais claro para Satanás quem seria essa pessoa. Até então, viria de Israel. Agora, de Israel já passou para ser o descendente de uma tribo. Ele viu que em Judá viria um governante. E agora, a partir de Judá, teriam inúmeras famílias para vir o Messias. Deus disse agora a família vem de Davi, da linhagem de Davi, um descendente de Davi. Estamos juntos? Então Satanás está atento a essas coisas. Eu sempre falo sobre isso, Satanás não é onipresente, não é onisciente, ele não tem os atributos de Deus. Ele está o quê? Rondando, esperando momentos, procurando a quem ele pode tragar. Ele fica assim, ele não consegue estar em todos os lugares. Estamos juntos, gente? Satanás não é Deus. Então ele ficava ao longo da história, quem é esse descendente? Aquele que foi prometido a Eva, que pisaria a cabeça da serpente. Ele estava com aquela palavra desde o princípio. O homem cai e Deus vira para Satanás e diz, haverá um descendente que vai esmagar a tua autoridade. Desde então Satanás estava procurando quem é esse homem. E ele foi, geração após geração, procurando quem seria esse que esmagaria a sua autoridade. Então se desenvolve alianças com Noé, alianças com Abraão. Em Abraão Deus fala que a descendência dele seria uma descendência numerosa, que teria uma nação numa terra específica, um povo específico, e que a partir disso as nações seriam abençoadas. Em Abraão então Deus faz uma lei com o povo de Israel, desenvolve uma aliança com o povo de Israel para manter esse povo santo até que se manifestasse Jesus. Só que em Davi Deus dá detalhes de como isso iria acontecer. Ele virá da família de Davi, de Judá, especificamente sob a linhagem de Davi. E então Satanás fica atento. O que acontece? Nos dias de Jesus começa a aparecer um sinal nos céus, a estrela de Belém, profetizada anteriormente. O que acontece? Satanás vai persuadir Herodes para que todo menino que nascesse abaixo de 3 anos fosse... Estamos entendendo? Estamos juntos? Então aqueles magos vão até Herodes. Herodes fala, quando vocês encontrarem esse menino, voltem para cá porque eu também quero dar presentes para esses meninos. Malandro, né? Satanás desejaria matar Jesus, destruir Jesus, porque ele saberia que era o homem que pisaria sua cabeça. E então Jesus consegue fugir com os seus pais, eles, vocês bem sabem a história, fogem para o Egito e tudo mais. Que interessante, né? Jesus foi protegido no Egito, aonde o povo de Israel foi prisioneiro. Esse Deus não é brincadeira, rapaz. Já imaginou José recebendo essa notícia? José e Maria, vocês têm que fugir para o Egito. Assim, tá brincando, Deus? O Egito, onde a gente foi escravo. Deus testando perseverança neles e confiança neles. E Deus cuidando deles. Então eles voltam, o menino já é crescido, até o dia em que, naquele batismo de João, Deus faz uma menção a respeito de Jesus. Ele é batizado e então desce o Espírito Santo sobre ele, e Deus fala da seguinte forma: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que acontece logo após isso? Satanás vai tentar Jesus no deserto. Satanás encontrou o descendente da mulher. Satanás encontrou o descendente de Davi. E agora ele teria que fazer de tudo para fazer com que Jesus caísse em tentação
e que ele pecasse contra Deus, e então a autoridade que era de Satanás não seria mais tirada dele. E a gente sabe o que acontece naquela tentação, até o momento em que Satanás falou: te dou tudo, mas você precisa se prostrar e me adorar. E Jesus vence a tentação, e Satanás sabia durante todo aquele período, dos 30 anos de Jesus até os seus 33, quase 34, que é mais ou menos o cálculo que se faz, o tempo todo tentando Jesus, perseguindo Jesus, para que ele caísse, para que ele cometesse o erro como o primeiro homem cometeu. Mas Jesus venceu todas as tentações, viveu sem pecado, morreu por nós, e ele resgata a autoridade. E ele é o único que pode fazer com que Israel seja restabelecido, que nós sejamos salvos e que a terra possa provar de uma renovação e de uma restauração. Não existe outra pessoa. Ele é o único, ele é o descendente do trono. E Jesus será o único ser, a única pessoa que tem um trono na terra e um trono nos céus. Por isso que ele é o único que pode unir céus e terra. Ele tem um trono nos céus, à direita de Deus Pai, um lugar de excelência diante de Deus, e ele terá um trono na terra, no reino de Israel, como descendente de Davi, filho de Deus. Então ele tem o poder de unir céus e terra, porque ele tem o governo de ambos. Estamos juntos? Mesmo? Vocês estão comigo? Se tiver dúvida, anota que eu vou dar uns últimos minutinhos para vocês, tá? Mas vamos finalizar essa parte aqui. Então, quando nós estamos falando de reino de Israel, não se iluda, estamos falando sobre reino de Deus. Muitas dessas promessas, elas apontam para um cumprimento pleno no Messias, ok? Quando Jesus nasceu, o próprio anjo Gabriel, ele declarou para Maria, lembra o que ele falou para Maria? Lucas 1, versículo 31 ao 33. E Lucas também 3, versículo 27. Se você quiser anotar, anote aí. Diz assim: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Onde? Sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Gabriel fez menção de Jesus, linkando as promessas que foram dadas a Davi. Ele falou isso para Maria. Esse menino, você imaginou Maria recebendo essa notícia, cara? Que doideira que deve ter sido. Ela deve ter ficado em choque. Eu estou carregando o descendente de Davi, aquele que foi prometido que estabeleceria o nosso reino, o reino de Deus na terra. Então agora a gente vê essa construção do plano de Deus. Noé, Deus trabalhando com a humanidade toda e com a terra. Abraão, ele lidando com uma família, que vem a ser Isaac, depois Jacó e então Israel. Em Jacó nós temos 12 filhos, e dentre eles o Redentor viria de Judá. E agora dentre as famílias de Judá, de Davi, viria o Libertador. Então esse plano de Deus, ele foi se desenvolvendo durante milhares de anos. E Deus foi dando vestígios ao longo das gerações para que elas permanecessem em esperança. Hebreus capítulo 10 vai falar um pouquinho sobre os heróis da fé, que a gente fala, né? Homens que tiveram a promessa firme nos seus corações, uma esperança firme nos seus corações, porque eles estavam fundamentados no que Deus disse para eles. A Bíblia vai dizer que Abraão creu no Senhor mesmo sem receber sua recompensa em vida. Moisés, ele preferiu ser maltratado com os filhos de Israel no Egito do que ser considerado filho da filha de Faraó e receber os prazeres transitórios do Egito. Ele trocou isso por uma recompensa eterna, porque ele tinha esperança no que tinha sido falado a respeito do seu povo pela boca do próprio Deus. Então esses homens, eles acreditaram em Deus sem receber a recompensa. Mas quem disse que Abraão não receberá a recompensa naquele grande dia? Deus prometeu e disse a Davi que ele seria rei para sempre. Como será a ressurreição de Davi? Como será a ressurreição de Abraão? Como será a ressurreição desses homens que Deus prometeu a eles coisas? Lembra que eu disse?
Deus não esquece das suas palavras. E Deus vai cumprir cada uma das suas palavras. E esses homens, quando ressuscitarem dos mortos, eles receberão a recompensa do seu trabalho, a recompensa da sua fé, a recompensa da sua confiança. E isso é um incentivo para que nós hoje venhamos ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, cara. Nós estamos muito focados com os prazeres transitórios dessa terra, irmãos. A gente está muito focado em receber a recompensa imediata. A gente está querendo viver um avivamento, mas a gente não quer passar os processos do avivamento. Os processos do avivamento é sofrimento, cara. É lágrimas, é choro, é arrependimento. Quantos anos forem necessários, e se Deus assim permitir, que Ele libere avivamento sobre nós. E se Ele não quiser, assim seja. Porque senão a motivação do nosso coração também vai ser errada. Eu vou fazer isso porque Deus vai me mandar avivamento. A gente precisa mudar nossa mente. Nós só buscamos a Deus por aquilo que Ele pode dar em troca para nós. Que amor é esse? Que amor sacrificial é esse? O que Jesus recebeu em troca em dar sua vida por nós? Ele tinha um olhar voltado ao futuro, ao cumprimento de coisas futuras. Ele não provou disso na terra enquanto esteve aqui. Pelo contrário, Ele foi servo de todos. Ele sofreu, Ele morreu por nós. E Ele ressuscitou com uma viva esperança. E Ele sabe muito bem que as nações pertencem a Ele e que muito em breve Ele volta para assumir o seu trono. Agora, quantos de nós estamos dispostos aí a talvez gastar a nossa vida pelo Evangelho e não receber recompensa nenhuma hoje? Nós estamos urgentemente, como igreja brasileira, sendo chamados à obediência a Deus na sua palavra, custe o que custar, cara. A nos colocarmos num lugar de devoção extrema a Deus, em buscar a Deus com todas as nossas forças, custe o que custar, deixar a nossa vidinha medíocre de lado e começarmos a buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Estão aqui comigo? Amém, gente? Obrigado. Então, quando a gente lê a respeito desses homens, isso precisa causar um impacto na nossa mente, irmãos. Eles não receberam nada. A Bíblia diz em Hebreus 10 que Abraão ele entrou em Canaã e ele ficou vivendo como um peregrino na terra que foi prometida a ele. Por quê? Não era o tempo de se estabelecer na terra. Ele estava em Canaã e não usufruiu do que Canaã poderia proporcionar a ele. Ele andou como um peregrino, como se estivesse em uma terra estranha, porque ele aguardava dos céus a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Esses homens eles tinham uma compreensão a respeito do reino de Deus que a gente precisa ter hoje. Labutar e gastar a nossa vida por algo que é futuro. Gastarmos a nossa vida nisso. Amém? Amém, gente? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre isso que é chamado o plano de Deus para redimir as nações. Quando a gente fala da terra não sendo destruída, Deus renovando todas as coisas, novos céus, nova terra, é o que Deus está desenvolvendo desde o que Ele prometeu após a queda do homem. O padrão de Deus é que nós jamais tivéssemos saído de Gênesis 1 e 2. Lembra como era Gênesis 1 e 2? Era bom, né? Deus no jardim, nós conversando com Deus, governando sobre todas as coisas, uma perfeita comunhão e sincronia com o Senhor, relacionamento, eternidade. Você já parou para pensar qual foi o sentimento de Adão que era eterno e deixou de ser? Pô, o cara tinha um corpo imortal e depois do pecado ele passou a ser mortal. O que será que ele sentiu? Nós estamos trabalhando no processo inverso. Nós temos um corpo mortal aguardando um corpo imortal. Adão foi criado para viver eternamente, não ter uma vida passageira. E Deus falou, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Ele comeu e morreu? Não. Mas 900 anos depois,
Ele morreu, irmãos. E ele não foi criado para viver 900 anos. Adão foi criado para ser eterno, como nós. Nós não fomos criados para viver 70 anos. Muito bem vividos, que hoje está difícil de chegar depois disso, né? E a gente troca uma vida que é eterna por 70 anos nessa terra, gastando nossa vida por coisas transitórias, esquecendo que nós somos criados para ser eternos. Mas nós só seremos eternos com Deus mediante a vida que nós estamos vivendo hoje. E tudo que nós estamos fazendo hoje vai impactar na nossa vida que é eterna. E é loucura nós pensarmos do contrário, em nós deixarmos essa vida, viver essa vida da forma como a gente achar melhor, deixarmos a vida eterna para viver uma vida transitória e passageira. Então esses homens são uma lição para nós, porque Deus viu graça nesses homens, e Ele se aliançou com esses homens, e a aliança que Deus fez com eles impactou em toda a humanidade. Nós estamos aqui por causa de Abraão, cara. Porque em Abraão Deus prometeu que abençoaria os gentios. Porque em Abraão o Senhor nos ligou ao plano de Deus, se concretizando obviamente em Jesus, me entendam, ok? Mas um homem chamou a atenção de Deus e Deus falou: eu vou abençoar você, tua descendência, vou te dar uma terra, eu vou fazer com que todos os povos sejam abençoados por causa de ti. Um homem, cara, chamou a atenção. E às vezes a gente olha para nós assim: eu não posso fazer muita coisa, eu sou muito pequeno. Nós somos pequenos se nós estivermos longe de Deus. Se estivermos com o Senhor, nós somos grandes para Ele. Se nós estivermos servindo e cumprindo a missão que nos foi dada como igreja, nós seremos colocados num lugar grande na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Receberemos uma recompensa, um galardão, uma patente nesse governo que está por vir. Então a gente precisa gastar as nossas vidas. Eu acredito piamente que nós estamos prestes a viver tempos de uma geração radical, cara. Eu não quero que a nossa geração passe para que outra seja levantada e os caras entendam mais do que nós. Eu quero que isso aconteça conosco e com nossos filhos. De o Senhor olhar para baixo aqui na terra e ver: cara, o tempo é esse. Esse é o tempo de eu enviar o meu filho. É o tempo de cumprir as profecias finais. Nós temos como fazer, como apressar a vinda do nosso Senhor, vivendo e cumprindo a missão que a igreja recebeu. Vivendo um evangelho radical, que tem raízes no Senhor, raízes na sua palavra. Não um evangelho de facilidades, mas um evangelho sacrificial, um amor que é ágape, que se sacrifica pelo nosso Senhor. Amém? Vamos parar por aqui? Na próxima escola, a gente vai falar muito sobre, espero, né? Deus pode conduzir para outra coisa, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a história da igreja, em como a igreja ela pensou a respeito do que é o reino de Deus, desde a igreja primitiva até os nossos dias. Basicamente, algumas ideias centrais que foi se desenvolvendo na igreja primitiva, na igreja do século IV, depois a igreja através de alguns homens como Jonathan Edwards, depois vindo o dispensacionalismo, ideias como amilenismo, pós-milenismo, que são mais termos teológicos. Vou tentar trazer para vocês de uma forma bem simplificada, para nós compreendermos o que nós pensamos hoje a respeito sobre o reino de Deus. Então você vai ver que o que você pensa hoje, na verdade, não é algo da sua cabeça, é algo que foi criado ao longo do tempo. Então agora a gente precisa ajustar a respeito do que esses homens pensaram, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos, e então nós começarmos a pensar da forma correta a respeito do reino de Deus, porque é extremamente importante nós compreendermos o que é o reino de Deus. Compreendendo as questões futuras em como as coisas vão acontecer, como promessa, como o galardão, como o reino de Deus, como a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com aquilo que Ele vai fazer na terra, isso vai fazer com que a nossa postura de vida hoje seja mudada. Amém? Fundamentado nas Escrituras, estudando um pouco a história sobre a igreja, eu acredito que vai ser bênção. Vamos ver se não vai mudar até lá, mas eu acho que vai ser um tempo bom, precioso. Mais alguém tem perguntas? Escreveram perguntas, a hora é agora. Coloca aqui na caixinha. Senão a gente já vai iniciar.
parei bem no momento certo, 9 horas agora, né? Senão a gente vai iniciar, tem algumas perguntas aqui, não são muitas. Como eu falei, não estarei respondendo perguntas sem ser essas da caixa. Ninguém teve mais perguntas sobre o que eu falei aqui? Caramba, então tá bom, né? Ok? Amém. Vamos lá, eu já vou começar aqui. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui que ela não está muito de acordo. Eu vejo se eu respondo ou não. Vamos lá. Somos novos homens e novas mulheres. Haverá um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21 diz que João viu a nova terra e o novo céu, e que a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Por que então Jesus disse que iria buscar a sua igreja noiva? Essa é uma pergunta, são duas. Primeiro, a Bíblia não diz que Jesus vem buscar a sua igreja. Ela diz sobre isso? Ela diz, eis que venho com as nuvens. E ela fala sobre uma reunião nos ares. Paulo deixa bem clara essa doutrina em Coríntio. Nós teremos uma reunião nos ares com Jesus. Jesus desce dos céus, nos reunimos com ele nos ares. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiramente os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos em vida, nos encontraremos com Jesus nos ares, e nós teremos os nossos corpos revestidos de glória. Esse é o encontro com Jesus. Em nenhum momento o Senhor falou que nós permaneceríamos com ele nos céus, certo ou errado? Estamos juntos? Arrebatamento, gente, é doutrina bíblica. Isso é o arrebatamento. A questão é para onde nós vamos. Jesus buscar não é buscar para levar para outro lugar. Jesus vem buscar para nos levarmos àquilo que é chamado tribunal de Cristo. O encontro de Cristo nos ares é o momento em que os livros serão abertos. E Jesus vai julgar cada um conforme suas obras. Ou seja, só se encontra com Jesus aqueles que já são salvos. Estamos juntos? O morto que ressuscita e aquele que é arrebatado está salvo em Jesus. Então agora ele vai abrir o livro sobre as nossas obras e cada um vai ser julgado conforme suas obras. Então terão obras que serão passadas pelo fogo e o Senhor vai ver quais são as obras que permanecem, quais são as obras que serão queimadas, quais são as obras boas, quais são as obras ruins. E mediante aquilo que sobrar diante desse fogo purificador de Jesus, nos será dado um galardão. Aquilo que a gente chama de galardão, promessa, recompensa e assim por diante. Ok? Se você escreveu e achar o texto que diz que nós seremos buscados por Jesus, me fala. Tá bom? E aí eu posso continuar o que eu estou falando aqui. Eu sei qual é o texto, mas se você quiser eu deixo você à vontade para perguntar. Tá bom? Não é aquele um será tomado, outro será deixado, né? Mateus 24, né? O contexto fala sobre outra coisa. Tá bom, gente? Essa é a primeira pergunta. Ok? Arrebatamento é doutrina bíblica. Eu acredito no arrebatamento, eu acredito no céu e acredito no céu unido com a terra. Jesus deixou claro, eu vou para o Pai e vou fazer para vocês moradas. Jesus falou isso. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, mas eu vou preparar para vocês um lugar. A questão é, onde a Nova Jerusalém permanece? A morada é Nova Jerusalém. Apocalipse 21 diz o quê? Então eu vi novos céus, nova terra. E então eu vi a Nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus. Então Deus mesmo estará com os homens na terra. E ele será o tabernáculo entre os homens. União de céus e terra. A gente está preocupado aonde nós vamos morar. A gente tem que estar preocupado com quem nós vamos estar. Estando com Jesus, a morada é garantida. Ele falou assim, vocês estarão comigo. Desde agora vocês estarão comigo para sempre. O momento que a gente se encontra com Jesus nos ares é o nosso momento de encontro. É aquilo que é chamado, inicia-se as bodas do Cordeiro. Amém? O outro texto. O lago de fogo onde viverão todos que não crerem seria onde? No lago de fogo. É literal, um lago de fogo. E falou que Deus te abençoe, irmão. Obrigado.
Amém? O lago de fogo é um lugar específico, vai ser lançado num lugar. É mais ou menos como funciona. Hoje é o Hades. O lugar dos mortos não se chama inferno, se chama Hades, né? O Hades será a prisão de Satanás, e é onde as almas estão aprisionadas também. A prisão de Satanás. Depois de Satanás ser solto, ele é condenado para o lago de fogo. Lago de fogo é a condenação final. Ok? Quando Jesus volta a essa terra, ele vai lançar o falso profeta e o anticristo direto para o lago de fogo. Eles não vão ser igual a Satanás, que será aprisionado no abismo. Satanás é aprisionado no abismo. Depois do abismo ele é solto, ele vai persuadir as nações. Deus vai condená-lo e jogá-lo no lago de fogo, que é uma prisão eterna. E para lá também irão todas as almas que não forem santos, que não estiverem em Deus. Amém? Falando de fogo, né? Com relação ao batismo de fogo, ficou um tanto quanto confuso, mas esclareça. Quando cantamos sobre a descida do fogo, é correto? Ou, basicamente, correto usarmos esse conceito em nossas ministrações? Então, é que eu citei um texto que fala sobre fogo. O texto que eu falei sobre o fogo é o batismo nas águas, e o batismo no Espírito e o batismo no fogo. Jesus falou: eu vou batizar vocês com 2 batismos. Um é Espírito, o outro é fogo. Quem é batizado pelo Espírito não tem parte no batismo de fogo, que nesse trecho fala sobre condenação. Continuando o texto, você vai ver que Jesus ele vai pegar uma pá, vai colher a sua eira e vai jogar no fogo para ser queimado. Esse batismo é bom, mano? Ele está falando sobre condenação. Esse tipo de fogo, nesse texto, fala sobre condenação. Agora, se você pedir para que você seja cheio do fogo do Espírito Santo, manda bala, mano. Tá bom? Mas não esse fogo. Tipo, não usa esse texto para proclamar ele antes, né? Fala, Rádio. Hebreus 13 diz que Deus não foi o consumidor. Sim. Eu acho bonito a gente ver assim o texto de Apocalipse, porque João ele foi consumido pelo fogo dos olhos de Jesus, cara. Quando ele olhou para Jesus, ele foi consumido, ele caiu como morto, diz o texto. E Jesus pegou ele novamente, levantou ele. O mesmo fogo dos olhos de Jesus, ele tem o poder de consumir nossas iniquidades hoje, nos santificar hoje, e é o mesmo fogo dos olhos que será lançado sobre a terra, que irá consumir os inimigos de Deus no dia da ira do nosso Senhor Deus. A questão é, você quer ser consumido pelo fogo hoje ou pelo fogo amanhã? Então, deixa Jesus tratar você, deixa Jesus queimar as impurezas do seu interior. Esse é o momento do arrependimento. Esse é o momento para Jesus tratar conosco. Quando ele retornar, ele não vai tratar com relação ao arrependimento, ele vem julgar as pessoas. A Bíblia diz que ele vem pisar o lagar do furor da ira de Deus, e que o seu manto vai ser encharcado de sangue. Que sangue é esse? O sangue dos inimigos de Deus. Jesus, cabuloso, mano. Ele vem literalmente com sangue nos olhos, né? Fogo nos olhos dele. Você entendeu essa diferenciação do fogo? Não, fala, Jesus, aquece o meu coração, deixa o teu fogo dos olhos queimar o meu interior, faz aquelas poesias bonitas, música bonita, mas não baseado no texto, batiza-nos com teu espírito, com teu fogo. Não, aí não. Batiza-nos com o fogo do seu amor, o fogo da sua presença, aquece o nosso interior, mas não fundamentado naquele texto, tá? Amém, gente? Sobre o que eu estou falando aqui, alguém quer complementar alguma coisa sobre isso aqui? Tipo, você falou algo aí, mas não ficou muito claro. Fala agora. Pode falar, gente, não precisa ter medo, não. Não? Vamos para casa tranquilo? Não quero que vocês voltem para casa com dúvidas. Marcos 13, 31, Jesus fala sobre a terra e o céu passarão, mas as palavras dele não passarão. Em qual contexto ele estava se referindo? Legal, né? Um texto bacana. A questão é, Jesus não falou que a terra e os céus vão passar. Ele falou, pode passar a terra e os céus, mas as minhas palavras não passam. Amém? Ele não disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Ele não está querendo dizer que vai passar o céu e a terra.
Ele está dizendo que, comparado à fidelidade da palavra dele, pode passar todas as coisas, mas a palavra dele é fundamentada. É a questão de interpretação de texto, né? Porque se você pegar um texto desse e querer mudar toda uma doutrina bíblica, você exclui tudo que a gente estudou até agora. Deus confirmando com Noé que não vai destruir a terra, não vai destruir os seres viventes. Não faz sentido. É igual na última escola eu citei o texto em 2 Pedro capítulo 3, que Pedro diz que a terra seria destruída. Mas a gente tinha acabado de estudar que a terra não seria destruída por uma série de palavras. E aí a gente viu que no mesmo texto estava dizendo, assim como nos dias de Noé o mundo foi destruído pelas águas do dilúvio, nos últimos dias será destruído por fogo. O mundo foi destruído pelas águas do dilúvio? Não, então o mundo não será destruído pelo fogo. O que ele vai passar é por uma restauração, purificação. A palavra mundo, em 2 Pedro capítulo 3, mundo no grego ele tem dois significados, aion e cosmos. Cosmos é a ordem criada de Deus. Aion é um tempo específico. Quando, por exemplo, a palavra fala sobre a plenitude, a consumação dos séculos, é a consumação de um aion. A plenitude dos tempos, consumação de um aion, a plenitude de um aion. Ou seja, vai se cumprir uma era e vai se iniciar uma outra era. Cumpre-se essa era em que nós estamos vivendo, inicia-se a era do governo do Messias. Estamos juntos? Essa palavra mundo que tem que ser interpretada, que infelizmente no português acaba se traduzindo, né, transliterando somente a palavra mundo. A língua grega e hebraica, para falar sobre cada tipo de palavra, ela é muito mais rica, né? Uma palavra mundo pode ter vários significados, assim por diante. Um outro aqui. Como se dará o julgamento das gerações que morreram antes da vinda de Jesus? Da mesma forma, arrebatamento dos santos, os mortos que estiverem em Cristo Jesus, eles ressuscitarão. Abraão foi salvo? Moisés foi salvo? Enoque não ouviu Jesus pregar, mas Deus, porque o testemunho de Jesus sempre esteve desde o princípio. Ele fundou todas as coisas, ele criou todas as coisas. Você vai ver Deus se manifestando em vários momentos. Deus se manifestando a Moisés. Moisés viu as costas de Deus. Já parou para pensar, consegue se ver um espírito? Alguém consegue ver um espírito? Você consegue ver coisas físicas. Quem Moisés viu as costas? Quem estava conversando com Abraão quando dois anjos desceram para avisar a destruição de Sodoma e Gomorra e um ficou com Abraão ali conversando? Quem era aquele homem que falou sobre as promessas? Você entendeu? A pregação do Evangelho, ela começou a ser pregada em Gênesis capítulo 3:15. Todos sabiam que viria da mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente e que Deus faria com que esse homem fosse um cordeiro que seria entregue por outros. A Bíblia vai dizer que o cordeiro foi imolado quando? Quando que o cordeiro de Deus foi imolado? Antes do que, gente? Pode falar. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus já havia preparado o cordeiro de sacrifício. Antes de fundar tudo. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então esses homens foram guardados por Deus. Eles ouviram a respeito do Evangelho. Assim como nós, obviamente nós com muito mais clareza. Nós sabemos quem realmente é Jesus, a descendência dele, da onde ele veio, o que ele fez, porque nós temos escritos a respeito de Jesus. Esses homens, eles tinham um relacionamento com Deus. Então, sem sombra de dúvidas, esses homens que estavam em Deus serão salvos e ressuscitarão naquele dia, no soar da 7ª trombeta. Eles ressuscitarão antes de nós, se estivermos em vida, óbvio, e então nós iremos nos encontrar todos nos céus. Esses homens, eles já estão nos céus com o Senhor, ok? Já estão diante de Deus. Jesus fala isso numa parábola sobre Abraão, o rico e Lázaro, né? Vocês lembram daquela parábola? O próprio Apocalipse diz que debaixo do trono de Deus existem almas clamando por justiça.
que eles estão fazendo? Estão vivos. Almas estão lá embaixo, aguardando o corpo sendo glorificado, se unindo com elas nos céus. Então se tornam seres glorificados, como antes. Amém? Essa é uma doutrina que dá para a gente se aprofundar bem mais depois. Essa questão do dormir, né? Aquele que está dormindo, aguardando e tal. Basicamente, dormir está se referindo ao corpo, não ao espírito. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Posso continuar? Respondendo exatamente a pergunta, esses homens do passado serão ressuscitados no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem salvação todos eles. O último aqui é uma pergunta que não dá para me responder, a não ser se fosse tipo sim, não, porque eu teria que gastar muito tempo para explicar sobre isso. Mais para frente a gente vai ter um módulo que vai falar só sobre isso, doutrina de arrebatamento, glorificação do corpo, volta de Jesus. Vai ter uma disciplina que é muito legal, que é toda a cronologia do dia do Senhor, explicando o princípio das dores, crescentes dores, grande tribulação, volta de Jesus, derramar das taças, e aí vai longe, né? Mas a pergunta é, a igreja passará pelo período da grande tribulação na terra ou será arrebatada antes? No próximo módulo, como eu vou tratar sobre como a igreja pensou ao longo dos séculos, a gente vai trabalhar bastante sobre esse tipo de questão, principalmente quando for fazer menção ao pré-milenismo dispensacionalista, que é basicamente o que a maioria da igreja hoje pensa. 90%, 80% da igreja contemporânea é uma igreja dispensacionalista, ou seja, acredita na volta de Jesus antes da tribulação de 7 anos. Mas a gente vai estudar bem isso no próximo módulo. Fica já o convite, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas não será só isso. Eu não vou gastar um dia inteiro para ficar falando sobre doutrina do arrebatamento. Mas eu queria deixar você pensando um pouquinho. Ok? Olhe para a vida dos discípulos de Jesus. Olhe para a vida dos primeiros cristãos, porque basicamente a igreja ser arrebatada antes da tribulação é a igreja não passar por esse tipo de provação. Olhando para a vida dos discípulos e daqueles que seguem Jesus, quando eles foram privados de provações? Será que a gente é privilegiado em não passar por isso? O problema é que se confunde tribulação com ira de Deus, e são duas coisas diferentes. A ira de Deus não será derramada sobre os seus filhos, não tem como isso acontecer. Nós somos filhos. A ira de Deus é para o anticristo e os seus adoradores. As taças da ira, selos, trombetas serão lançadas sobre o anticristo e o seu império. Agora, pensando um pouquinho em como Deus desenvolveu a salvação do povo de Israel no Egito, e faço menção novamente ao livro Páscoa, que eu falei aqui para vocês. O povo de Israel no Egito estava no meio das pragas, no meio das tribulações. Deus enviou gafanhoto, Deus enviou morte, Deus enviou um monte de coisa, lembram? A pergunta é, eles passaram por isso? Eles estavam protegidos por causa do sangue do cordeiro que havia sido passado nos umbrais da porta. Eles estavam no meio da tribulação que estava acontecendo. As pragas vieram sobre Faraó e sobre os egípcios, mas o povo de Israel não passou por elas. A questão não é onde nós estaremos, é em quem nós estamos. Se você está em Cristo Jesus, não importa onde você esteja, cara. A proteção vem dele, não vem de um lugar. Está entendendo isso? Mas a gente vai desenvolver bem esse pensamento. Pensa um pouquinho, depois, para você ir para casa sem essas dúvidas, tem umas literaturas muito boas ali. Se você, ao longo desses 3 meses, nós temos 3 meses, é isso? Agosto, setembro, outubro, quiser preparar um pouco o seu coração para a aula que nós vamos ter em outubro, eu posso indicar para vocês, eu vou estar ali no final, eu vou estar indicando para vocês algumas literaturas, que pode ajudar muito. Mas basicamente, fim dos tempos, ele não é focado somente na doutrina de arrebatamento, ok?
O fim dos tempos ele é muito mais precioso e amplo para a gente ficar preocupado. Meu Deus, será que é antes? Será que é depois? Será que é no meio? E agora, o que vai acontecer? Ai, Deus que me livre de passar por tribulação. Deus que me livre está longe de Jesus, cara. Aonde Jesus estiver, eu quero estar com Ele. E cumprindo a missão que nos foi dada. Quando nós começamos a compreender o que vai acontecer no período de 7 anos nessa terra, o que Deus vai desenvolver nesses 7 anos, nós vamos depois pegar as profecias, o que vai acontecer, o grande avivamento que Deus vai estar gerando, a grande colheita de almas, a grande comissão entrando no seu ápice. Você vai pensar 2 vezes sobre esse período de tempo. Então a gente tem que tirar o medo do nosso coração. Nós não fomos chamados por medo. Onde tem medo não há amor. Mas o amor lança fora o medo. Então o cristão não tem que ficar com medo dos últimos dias. Ele tem que desejar os últimos dias. Cara, é o dia da volta de Jesus. É o dia em que Ele vai governar sobre tudo. É o dia em que as nações vão se ajoelhar diante dEle. Tem dia mais glorioso do que esse? É o ápice da nossa vida. É o dia do encontro, é o dia da recompensa. É o dia em que a morte não vai mais tocar nós não vamos mais sofrer. Entendeu? Quando a gente muda a nossa perspectiva a respeito do fim dos tempos, a gente começa a se apaixonar pelos últimos dias. E é isso que a igreja precisa. Mas a gente vai estudar um pouquinho em outubro. Vamos estudar bastante sobre isso. Nós vamos estudar sobre pré-milenismo histórico, que é como a igreja primitiva pensava. Amilenismo, que é a partir do século IV, como Agostinho pensava, Calvino pensava, Lutero pensava. Vamos falar sobre pós-milenismo, que é como Jonathan Edwards e aquela galera ali pensava. Vamos falar sobre pré-milenismo dispensacionalista, que é basicamente a grande parte da igreja hoje pensa, mas que isso é um ensino de 100 anos atrás. E o que nós vamos estar falando daí no dia aqui, tentando pegar pontos positivos e negativos e moldando a nossa forma de pensar conforme as escrituras estão dizendo. Não é o que eu acho, não é o que o Leonardo acha, é o que a Bíblia diz. A gente precisa buscar a palavra. Amém? Bênção, gente. Foi bom? Luciano, vem cá, por favor. Foi um prazer estar com vocês. No meu nome, no nome do Harry, no nome das nossas casas, no nome da Casa de Oração de Itajaí, que tanto tem sido abençoado pelos irmãos, e a gente espera também abençoá-los muito naquilo que a gente vai estar fazendo lá. Foi um grupo aí de irmãos agora no feriado lá conosco, e a gente vai estar desenvolvendo na Casa de Oração de Itajaí vários ensinos ao longo do ano. Nós vamos focar agora no feriado do dia 7 de setembro e 2 de novembro, intensivos como esse, do dia todo, nós estamos se aprofundando nas escrituras, sobre oração, sobre profecia, sobre o treinamento de dons espirituais e assim por diante. E a gente deixa o convite para vocês, feriado de sábado, é um sabadão, dá para você sair daqui e de manhã chegar lá conosco e ter um tempo precioso lá com os nossos irmãos, conhecer a casa, como nós funcionamos, e é isso aí, amém? Salva de palmas ao Senhor Jesus e também ao Léo, né? Que nos abençoou. Obrigado mais uma vez, né? Léo vem com o coração mesmo para servir, né? Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração então para nós encerrarmos. Eu quero passar para o pastor Daniel. Amém? Um vai passando a bola para o outro, né? Passar para quem manda, né? Pastor, mais uma vez, obrigado aí. Esse coraçãozão do Senhor. Uma bênção. Amém? Muito obrigado. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui reunidos, tão precioso para poder aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, que aquilo que nós aprendemos hoje não possa apenas ficar, ó Pai, no dia de hoje, mas que possamos nos deleitar na meditação da Tua Palavra para uma compreensão ainda maior do Teu reino em nossas vidas, do Teu reino, daquilo que o Senhor tem ainda a fazer, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, guardar as nossas vidas e estar com os Teus servos, ó Pai, que têm se dispostos a vir até a nossa cidade, a vir, ó Pai, para ministrar e ser usado poderosamente pelo Senhor. Que as nossas mentes possam se abrir para aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Que possamos voltar em paz para os nossos lares e que no dia de amanhã, ó Deus, aqueles que estarão se encontrando em suas igrejas possam prestar um culto de louvor, de adoração, celebrando o Teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
Dá o abraço do teu irmão em 10, 15, 20. Pessoal, a gente vai estar mais 15 minutos ali. Se você precisar comprar algum livro, alguma literatura, um material, corra para lá que a gente vai ficar uns 15 minutinhos só.